Nós já estamos no ar, certo? Fazendo essa gravação e estamos iniciando aí o programa do Sindicato dos Oficiais de Justiça do Estado da Bahia, que é toda terça-feira. Toda terça-feira o programa do Sindicato dos Oficiais de Justiça é feito aqui às 15 horas. Já estamos aí recebendo todo o pessoal aí, né? Vamos puxando a cadeirinha para cá. Vamos puxando a cadeirinha. Doutor Flávio também. Nós já estamos no ar, viu, gente? Já estamos no ar, o programa está ao vivo, certo? Isso é muito legal, muito importante. Nós estamos transmitindo no ar, ao vivo. Já estamos com o nosso amigo Itaílson aí, que é do Sindicato dos Oficiais de Justiça do Estado da Bahia. O nosso amigo Itaílson, que tem sido guerreiro aí pelo Sindicato dos Oficiais de Justiça do Estado da Bahia. Muito interessante aí o nosso amigo Itaílson. Já estamos no ar aí, filmando. E estamos aqui recebendo pessoas ilustres, não é? Doutor Flávio já está aqui também chegando. Flávio Daltro. E o estúdio totalmente modificado aí, já com a cara de, né, um novo estúdio cada vez mais profissionalizado. Doutora Alana, doutora Taline, todo mundo aí. Isso é ótimo. O programa do Sindicato Oficial de Justiça é toda terça-feira, às 15 horas, certo? Então não percam, participem e estamos aí firmes já para funcionar o nosso programa. E aí vamos então a palavrinha aí do nosso amigo Itaílson. Itaílson, muito boa tarde. Estamos ao vivo aí no seu programa, o programa do Sindicato dos Oficiais de Justiça do Estado da Bahia. Boa tarde a todos, boa tarde Martinez. Mais uma vez, obrigado pela presença de vocês. Nós hoje temos aqui mais um convidado e a situação de hoje, a gente não conseguiu falar tudo semana passada sobre o endividamento do servidor. E eu trouxe algumas perguntas de colegas e nós temos uma colega que já está no ar, já está na linha aí. Eu queria que vocês ouvissem, então perguntassem algumas coisas a ela para poder a gente tentar ajudar, porque a situação dela é complicada, é uma pessoa que já está prestes a se aposentar. E o fato de se aposentar, na verdade, gera uma perda de receita. Para uma pessoa que está endividada, é praticamente um impedimento para você se aposentar. Então, faça aí, Martinez, a beleza. apresentação. E a senhora que está no ar aí, o nome da senhora, por favor, pode falar? Alô? Vandira. Alô, Vandira. Pode falar, a senhora Jandira, né, senhora? Vandira. Vandira. Pronto, a senhora está no ar, pode ficar à vontade, pode falar. Boa tarde, todas as pessoas que estão aí presentes, colegas de trabalho, ouvintes aí da rádio, nosso presidente Itaílson, todos que estão aí presentes, advogados, colegas, e todos que estão aí presentes, boa tarde. Nosso presidente aí, Itaílson. Vandira, eu queria que você falasse a sua situação para poder as pessoas verem e os advogados aqui poderem lhe ajudar. Alguma coisa, que preciso, ele que está me orientando. Perfeito. Qual é a sua situação, senhora Vandira, para a gente te ajudar? A minha situação é que eu estou com algumas dívidas bancárias, já estou numa período da minha aposentadoria, eu não me aposentei ainda por questão do endividamento, e socorri ao banco para fazer um empréstimo, e a única coisa que eu pude, porque não tenho mais, eu tive dívidas salariais já muito tempo, e como disse o velho estado, a lei de créditos, e me socorri aí ao banco para que fosse feito um empréstimo, e então,
questão da minha casa, onde a casa é no sítio do Conde, tinha uma casa lá, na casa, e só que eu pagava das dívidas e ia me aposentar. Perfeito, mas aí veja só, eu vou falar aqui, não como advogado, tá? Vou falar como cidadão. Depois vou passar para os colegas advogados passarem a parte técnica. Mas eu desaconselho a senhora hipotecar a sua casa. A sua casa seria um bem que a senhora tem, né? Se for um bem de família, não tem como o banco ir para cima para tomar. No sentido uma linguagem bem não jurídica, mais popular. E que a senhora pudesse, então, fazer o seguinte, ver o que a senhora já pagou, que a senhora deve ter pago muito dinheiro já, não é verdade? E fazer uma ação revisional aí, uma ação revisional urgente, e desfazer essa hipoteca, ir ao banco, tentar desfazer, porque não há sentido a senhora perder o seu patrimônio, a senhora que é uma pessoa trabalhadora e está se aposentando, e se fizer uma revisional, é capaz da senhora poder pagar até com o seu salário, e terminar essa sua dificuldade econômica com referência a isso. A senhora deve procurar um advogado de sua confiança. Caso queira, a senhora pode vir à rádio, que nós temos o programa Pergunta Advogado, que é junto com o programa aqui, logo depois do programa de Itaílson, Sindicato dos Oficiais de Justiça. E a rádio fica aqui na Rua General Labatu, número 76. Se a senhora puder vir ou mandar alguns dados pela internet, a gente pode já te aconselhar com a ação cabível que a senhora deve tomar. Deve tomar uma ação cabível no sentido de uma ação revisional. A senhora já pagou esse banco quanto tempo? Não, eu estou começando agora. Ah, está começando a pagar o banco agora, né? Ela está sem margem, Não, está pegando outro comecei, empréstimo. estou começando por Mas o empréstimo, a senhora está vendendo sua casa para pagar que empréstimo? Passado, não é isso? É. Esses passados têm que ser revisionados. Não, eles pegaram lá, eles cobraram a taxa do corretor, dizendo que seria 3.041 reais por centavo. A senhora está pegando empréstimo agora para pagar empréstimos passados. Isso. Não é isso? Não é isso? Para pagar os empréstimos que eu tenho no Banco do Brasil. Passados, que a senhora já pagou um bocado de prestação. Não é isso? Não. Empréstimo passado, isso. Isso, empréstimo passado. Agora eu vou pagar os empréstimos passados. Que a senhora já pagou quantos anos esse empréstimo passado a senhora vem pagando? No momento eu não me recordo. Só 3 anos, 4 anos? Talvez. 4 anos que a senhora tem na bola de neve aí? Nesse crédito, pagando essas dívidas? Já tem algum tempo já. 4 ou 5 anos, não é isso? Eu acredito que já tem algum tempo. Então, cancele essa operação, de penhorar sua casa, os advogados vão dar aqui algumas instruções e nos procure, que a rádio vai te orientar aqui no programa Pergunta Advogado sobre como fazer uma ação revisional, que a senhora vai ver que muitas das vezes tem casos, tem que fazer os cálculos de ação revisional, que a senhora não tem mais nada a pagar ao banco, pelo contrário, ele é que tem que lhe pagar. Então não faça isso, a senhora está tendo um prejuízo muito grande, eu tenho coragem de dizer isso à senhora, pode ter certeza absoluta, certo? E a senhora se aposentando e sendo pré-aposentada, a senhora já pode estar conosco aqui no Sindicato dos Aposentados da União Geral dos Trabalhadores. Eu quero levar a senhora, o nosso presidente da UGT, Magno Lavini, doutor Magno Lavini, para te dar também essa orientação. Legal? Certo? Ok. Então não faça isso, os advogados vão orientar aqui a senhora agora, certo? Se a senhora quiser ficar no ar, tudo bem, senão depois eu mando o link para a senhora, se ela tiver outra coisa para fazer. E os advogados vão aqui para cada um dar uma orientação, não sei se vai ser igual a minha, mas eu penso que a senhora não pode perder seu patrimônio. Eu fico muito triste de ver um conglomerado econômico como é este, grande, querendo, na realidade, extorquir. Isso é uma extorsão. Eu estou falando sem medo de errar. E estou colocando meu nome, Carlos Henrique Alves Martinez. É uma extorsão. Eu fico revoltado com isso. A senhora me perdoe até o lado incisivo meu. É um absurdo a senhora hipotecar a sua casa para pagar empréstimo passado, que a senhora já pagou juros de 600% ao ano. Inclusive, mais aí no absurdo, está nos ouvindo aqui, eu gostaria até, não temos patrocínio dele, do Banco do Brasil, fazer um negócio desse, que é o Banco dos Brasileiros. A senhora me perdoe aí a minha forma incisiva de falar.
Mas só não deve fazer isso, viu? Chegou até a ligação ficar meio truncada aí, mas a senhora deve procurar desfazer isso e fazer uma ação revisional. É um direito da senhora. Tá certo? Agora, se a senhora quiser, a senhora fica no ar, senão a senhora desliga, depois eu te mando o link, ou a senhora pode assistir ao vivo também. Se quiser, pode ficar no ar. Viu? E os advogados vão falar. Tá bom? Meus colegas, me perdoe aí a forma incisiva, mas eu fico assim, poxa, uma pessoa hipotecar sua casa, um trabalhador honesto num país desse, né? Então me perdoe até ser incisivo, mas eu acho isso um absurdo, né? Eu acho um absurdo. Eu acho que se a gente for ver os cálculos desses juros que ela pagou, eu estou fazendo aqui uma hipótese, né? De 5 anos passados, poxa, já pagou quase tudo, eu acho. A dívida, na verdade, a dívida está em 30 mil. 30 mil. Certo. Acho que é em 4 anos. Mas a senhora tá pegando uma dívida antiga e renovando, não é isso? É. Então, uma dívida que a senhora já pagou, os 5 anos passados já pagou um bocado de dinheiro já. A senhora vai tomar mais dinheiro no banco, não? A parcela que eu pago é quase 3 mil reais a parcela que eu pago. Essa parcela pode ser revista, tem uma série de coisas para ser vista aí, certo? Eu estava com um amigo meu, que agora me deu uma notícia, que no interior aqui da Bahia, a polícia prendeu pessoas que estavam prestando dinheiro a juros, que eram ciganos, por extorsão e ameaças. E eu posso dizer, sem medo de errar, o banco não fica muito longe dessa postura não. Me perdoe, mas eu tenho que falar a verdade aqui. Aqui tem que falar a verdade, em defesa do consumidor e das pessoas de bem desse país. Não é possível, né? E que a pessoa tome o dinheiro e pague, tá certo, mas os juros tem que ser os juros decentes, não argolar uma pessoa até o ponto de perder sua casa. Eu fico assim, realmente, me perdoe aí, a forma incisiva eu não falei como advogado, falei como cidadão, mas a ação revisional a senhora pode ter, pode nos procurar, que nós estamos aqui para lhe atender mesmo, e a senhora não vai ficar penhorar sua casa, vai desfazer esse negócio. Vamos ver como é que desfaz, procure os nossos advogados aqui, nós estamos aqui para isso. Não entendi. Como vai ser o procedimento de desfazer? Bom, aí vamos ter, a senhora tem que vir a Salvador, ou nos ligar para a rádio, para ver como é que a gente vai desfazer isso aí. Nós temos uma banca de advogados para realmente tomar essa providência, porque não é possível que o banco queira ficar com a casa de uma pessoa trabalhadora. Não é possível isso. Se fosse um empresário com muitas empresas, muitas coisas, né? Ainda ia, mas assim fica realmente... Eu vou até Salvador. Bem, a senhora tem que vir para resolver isso. Só não pode deixar isso em brancas nuvens, não. Isso não existe. Isso simplesmente não existe, certo? E que depender aqui da rádio, a rádio é aqui para isso, para a gente trabalhar essas questões, principalmente as questões, temos aqui um especialista, o doutor Tiago, que isso aí é uma questão de direito humano, né? A pessoa humana, isso é uma desumanidade, não é verdade? Certo? É verdade? E aí eu gostaria também de deixar uma coisa, hoje eu estou falante demais, mas vou falar. O governo Bolsonaro, aqui não sou nem Bolsonaro, nem Lula, não tem nem direita nem esquerda, mas uma coisa positiva, o governo Bolsonaro está promovendo a empresa simples, que possa ser aberta e a pessoa possa emprestar o dinheiro, contanto que o faça com a taxa menor que o juro. Não vai ser muito difícil fazer com a taxa menor que o juro, não, porque os juros estão cobrando, os bancos estão cobrando absurdo. Meus queridos colegas, já falei demais, o doutor Flávio está me olhando seriamente, né, doutor Flávio? Mas agora o senhor pode entrar mais com a tecnia. Doutor Leslie, que está aqui também nos acompanhando, doutor Tiago, que é o direito humano de uma pessoa, isso me fere bastante, perder uma casa, um oficial de justiça, pessoa honesta, trabalhou a vida toda, não é? Eu fico muito sentido com isso, não é agradável e nós temos que lutar, o direito é para isso. Quando eu me formei, eu tinha mais idealismo, né? A gente vai perdendo aos poucos, mas vamos mantendo ainda, no sentido de que encontrares o direito em conflito com a justiça, luta pela justiça. E aí nós estamos num caso de justiça, né? É uma justiça, inclusive, social. Itaílson, pode passar a palavra aí para o doutor Flávio, aí, nosso grande baluarte. Doutor Flávio. Uma boa tarde a todos. O programa começou quente, não foi? Vamos lá, esquentando. Bastante quente. Uma boa tarde a todos. Aí nós escutamos um depoimento de uma consumidora, uma servidora, que se encontra em uma situação como outros milhares de brasileiros, de pauperização, encontrando como saída, né, o empréstimo junto às instituições financeiras, que em verdade prolonga a crise que ela está passando no momento. Na verdade ela adia, ela vai adiando e na verdade o problema aumenta. E isso tem sido uma constante.
a gente percebe que é uma servidora que anda com o seu salário praticamente todo comprometido, a sua remuneração toda comprometida, em decorrência desses empréstimos bancários. E eu acho que nesse momento de crise, quem mais se aproveita são as instituições financeiras. Né? Vive do empréstimo de dinheiro, né? Do aluguel do dinheiro. Observe que todas as outras atividades econômicas passam também por forte crise. Mas a atividade dos bancos, que é o empréstimo de dinheiro, se encontra a todo vapor. A gente observou também que, em face dessas dificuldades econômicas, ela já se propõe até colocar a sua moradia, né, o seu bem maior, né, para pagamento da dívida. Olha que situação extrema já chegou essa servidora. Mas eu aconselho a ela que tenha muita calma nessa hora e que, primeiro, possivelmente, os juros aplicados sejam juros que podem estar fugindo, né, às taxas médias. Então eu aconselho a ela que procure inicialmente um órgão de proteção ao consumidor para avaliar os juros e os valores que já foram pagos, e aí nesse mesmo seu raciocínio, para que seja possível entrar com a revisional do contrato para que possa ajustar possíveis excessos cobrados pela instituição financeira. Mas observe que isso tem sido eventos cada vez mais corriqueiros na vida dos brasileiros, dos servidores, que, como o Thailson já lembrou em outros debates, já informou da existência e da pauperização dos servidores públicos. Então, eu acho que o caminho realmente é pleitear uma revisional, né? Apurar os cálculos, através de cálculos, o que foi pago e a taxa média a ser aplicada, a fim de que ela possa tentar minimizar os impactos, né, desses empréstimos que já foram tomados. Mas também não é um momento de desespero, é na verdade um momento de ajustes. E é necessário que ela possa ter a tranquilidade e que procure um profissional para que possa acompanhá-la a solucionar esse problema financeiro. Porque não há mal que dure para sempre. Eu digo o seguinte: tudo é sempre passageiro, nada é cobrador. Né? Não é não, doutor Wesley? Com certeza. Você entende que é por aí também? Com certeza, sim. Eu acho que o entendimento, né, dos que estão aqui presentes é nesse sentido. Hein, doutor Tiago, o que é que você fala sobre isso aí, sobre a condição dessa servidora? É realmente uma condição aviltante, né? Uma condição que viola tudo aquilo que se imagina de jurídico, né? De modo que o que a noção do direito coloca sobre os contratos é que os contratos, especialmente aqueles de prestação continuada, né, ou diferida no tempo, eles devem permitir um equilíbrio da equação econômico-financeira. Então não pode haver o que a gente chama de onerosidade excessiva. Então, taxas de juros abusivas são flagrantemente antijurídicas, e essa onerosidade excessiva precisa ser corrigida de modo a promover um reequilíbrio, porque a ideia da manutenção do contrato ela é mais interessante do que a extinção do contrato, né? Então, quando se pensa numa relação contratual, tudo que for possível envidar de esforços para que o contrato seja mantido deve ser feito, de modo que taxas abusivas inviabilizam a manutenção do contrato, desequilibra a equação econômico-financeira, e até mesmo situações que não são objetivamente fruto de uma das partes, né, de uma exacerbação na taxa de juros, mas, por exemplo, alterações na realidade econômica podem implicar na alteração na revisão do contrato. Por exemplo, aconteceu
no final da década de 90, com a desindexação do dólar. O sujeito adquiria um produto que era com base numa moeda estrangeira, o dólar, por exemplo. Com a desindexação, o dólar ficou totalmente dissonante do que era o real. Perfeito. E isso levou a uma série de demandas no judiciário, mediante a invocação da teoria da imprevisão, porque era imprevisível que se imaginasse. E essa imprevisibilidade, ela decorre de uma questão objetiva que acontece na sociedade, mas essa imprevisibilidade também a gente pode alargar esse entendimento para a imprevisibilidade que pode acontecer na vida individual de cada consumidor, né? Então, uma circunstância da vida, como por exemplo, é comum acontecer um divórcio, isso gera um incremento, uma dificuldade no orçamento, ou a perda de um ente familiar, ou mesmo uma situação de desemprego, né? Todas essas questões precisam ser levadas em conta porque o direito existe para atender às demandas do humano. O direito não é um instrumento dissociado das necessidades humanas. Perfeito. Ele existe para atender ao bem-estar e à necessidade humana. Né? Servir à humanidade. Né? Tem uma célebre frase que diz o seguinte, né? Que a liberdade de contratar não pode ser a escravidão do contratante. Justamente. Eu acho que essa frase é uma frase forte. Diz tudo, né, doutor? Exatamente. Doutor Tiago, pergunta se ela está me ouvindo aí. Ela está com o celular, doutora Jandira. Dona Jandira. Dona Vandira, né? Dona Vandira. Dona Vandira, a senhora está me ouvindo? Está ouvindo? A senhora está me ouvindo? Perfeito. Perfeito. Então, em resumo aqui, resumindo tudo que a gente já tratou aqui, a senhora tem direito sim a uma revisão contratual, de modo a estabelecer parcelas que a senhora tenha condição de arcar. Sendo bem objetivo, assim, tirando o juridiquês, né? Nada de colocar a casa dela, né, doutor? Nada disso. Até porque acredito que a casa da senhora é um bem de família, né? A senhora tem não tem outro patrimônio, outro imóvel, a senhora tem? Tem outro imóvel. A senhora tem outro imóvel. Mesmo assim, Mas independente disso, a senhora vai se aposentar. É um patrimônio que a senhora tem para seus filhos, filhos, enfim. Para passear, levar o meu pai, levar o meu filho 3 meses, passear, se divertir um pouco, né? Desfrutar. E eu vou ser bem incisivo, o programa pegou fogo hoje, vou ser bem incisivo. E esse dinheiro que ela construiu, esse patrimônio, eu tenho certeza absoluta, não foi dinheiro de Lava-Jato, não foi dinheiro de 600% de juros extorsivos ao ano, não. Não foi dinheiro de sonegação de impostos, não, que nós estamos vivendo nesse país. Tem que ser incisivo com isso aí. A pessoa que vai se aposentar, eu não admito essa violação. Eu não admito. É um absurdo isso aí. Não foi dinheiro, fruto de trabalho. Tem uns imóveis para o filho, para amanhã ou depois. Que é isso? Não existe isso não. Isso é revoltante. Eu vou ser sincero a vocês, mais ainda assim incisivo. Eu poderia até trabalhar num banco desse, mas eu sentiria vergonha de fazer uma atitude dessa. Eu acho que Deus iria me castigar com um trabalho desse. Se você vai penhorar de uma fazenda de um grande empresário, né, que está produzindo máquina, alguma coisa, ainda vai. Mas isso aí eu acho um absurdo. Inclusive até uma proposta que, se eu estiver na frente de alguém do Banco Brasil, eu vou dizer que se chama de uma proposta indecente. Me perdoe, mas eu estou no ar. Meu nome é Carlos Henrique Alves Martinez, sou advogado, meu OAB 17531 e qualquer responsabilidade pelos meus atos eu mesmo assumo. Mas eu diria que isso chama-se uma proposta indecente. O programa aqui é um programa humanista, da verdade, em favor dos oficiais de justiça, em homenagem ao nosso presidente Itaílson e os direitos humanos que nós estamos tratando aqui. Que isso fere. Eu fico sentido quando a pessoa entregar um bem assim, uma casa, né? Se fosse um comércio, alguma coisa assim, né, doutor? Mas ele tivesse muito bem, mas a coisa muito lamentável. Temos que desfazer isso. Isso é uma questão de justiça. E nós estamos aqui, a rádio, para ajudá-lo. Porque isso fere frontalmente os nossos direitos humanos. Os colegas podem divergir da minha opinião. Me perdoe a forma incisiva, mas é o que o caso me chamou um pouco o coração, me tocou um pouco o coração isso aí. Ela tem que pagar, não tenha dúvida nenhuma, né, doutor Flávio? Exato. Mas ela vai se aposentar, vai ter perdas salariais. É uma senhora. Pelo amor de Jesus. Pagar o justo, né? Pelo amor de Deus. Agora aí pego um colega meu e me disse, prenderam cigano borrachudo de Biti, que estavam em Estoquina ameaçando o interior da Bahia.
Então tem que prender também o pessoal desses bancos, né? Sair de lá algemado. Um país sério, né, doutor? Exatamente. Sair algemado. Só tem essa saída. Me perdoe, o programa aqui é verdade pura. É verdade pura, doe em quem doer. E só está doendo em banqueiro, porque na população não está doendo. A população está apoiando. A audiência está em alta, porque Deus não se vale disso. E um grande abraço aqui à nossa igreja Mundo de Deus, que apoia as pessoas. E até na Bíblia o crime de usura não é bem visto, é um pecado. E vai para o inferno mesmo, né, doutor? Quem pratica isso. Não é verdade? A senhora, o nome dela? Vandira. Nós estamos com a senhora, pode dizer ela aí. Nós estamos com ela para protegê-la dentro da legalidade, dentro dos direitos humanos e em prol de que ela tenha uma prestação justa, que ela possa pagar o seu banco e possa se expurgar esses valores absurdos que o banco cobra. Não é verdade? O banco é absurdo. A gente fica, eu fico às vezes no vermelho, não sei, doutor Flávio, doutor Leslie, que são mais capitalizados, junto com o Itaílson, que tem mais recursos, né? Não ficam no vermelho, mas quando você vai ver, já dá um pulo assim, que você, meu Deus, estou devendo tudo isso, e o cartão de crédito é outra bola de neve, né? Concorda comigo? O doutor Paulo Marinho, esse grande baluarte da advocacia, no programa passado, tanto falou pra gente, não foi? Que rasgue seus cartões de crédito, mas às vezes a pessoa precisa até para comer, doutor Leslie. Nós estamos chegando a esse ponto no Brasil. E não é qualquer pessoa, não, é a pessoa, digamos assim, que tem condições, que tem poder aquisitivo, mas que a moeda está perdendo valor e nós estamos realmente perdendo poder aquisitivo. Infelizmente é a verdade do brasileiro, né, doutor Flávio? Então nós temos que lutar por esses direitos aí. Eu fui autor também do livro Ilegalidades e Inconstitucionalidades do SPC e Serasa. Mando um abraço ao doutor Joaquim Walter, que na época participou muito desse meu livro aí, que era contra essas inserções absurdas e essas coisas. E o próprio Tribunal de Justiça agora, do Itaílson, já recentemente, diz que se houver uma inserção no SPC ou Serasa indevida, eles pagam, o dano moral foi majorado para 150%. Belíssima decisão do tribunal, porque não é possível que a pessoa fique negativada e seja indevido. Doutor, pode passar para a doutora Tailine aí, doutor Tiago, por gentileza, pode passar o telefone, Tailine, que ela vai falar com a senhora Vandira. Fale aí, doutora Tailine. Fale boa tarde a ela, dê um apoio a ela aí, fale aí. Oi, boa tarde, dona Vandira, não é isso? Boa tarde. Na verdade, os doutores aqui já falaram mais ou menos tudo que eu poderia falar e o que eu posso passar para a senhora é que realmente não faça a hipoteca da sua casa, é um bem seu. Acho que o doutor Martinez foi bem incisivo nesse sentido, né? Procura um advogado, como já foi dito, da confiança da senhora, para que possa fazer uma ação revisional de tudo que foi feito aí. Porque a senhora já fez vários contratos e vai renovando esses empréstimos com outros empréstimos. Não só bem no Banco do Brasil, como na Caixa Econômica também. Pois é, traz toda a documentação, leva ao advogado de confiança da senhora para poder ele analisar, para fazer essa revisão, ver quantos empréstimos a senhora já tomou, quantos faltam para pagar, quantas parcelas faltam, mas não deixe a questão da sua casa, a hipoteca da sua casa, porque é um bem seu. Então, procura ser orientada. A gente está aqui falando, mas é necessário que a senhora esteja com uma pessoa de sua confiança para poder fazer tudo dentro da lei, porque vai baixar certamente esses juros para poder a senhora pagar uma parcela justa, como já foi dito aqui. Porque é desumano, na verdade, o que está sendo feito com a senhora. Aí eu fiquei muito sentido com o negócio da casa. Foi muito. Então, procurar, né, na verdade, os seus direitos. Eu sei que a senhora não quer deixar de pagar, a senhora é uma pessoa honesta, a senhora não quer deixar de pagar, mas pagar um valor que seja justo, né? Doutora Alana, fale um pouquinho com a dona Vandira, fale com ela, fale aí. Boa tarde, dona Vandira. Oi? Boa tarde. Tudo Boa bem? tarde. Então, a gente espera que, com brevidade, né, a senhora consiga sair dessa situação do superendividamento e da melhor forma, buscando orientação para que, ao menos, retire essa hipoteca da casa da senhora, né? Tentar uma negociação, redução do valor de juros, para humanamente viabilizar até a aposentadoria da senhora, que já deve estar cansada de tanto trabalhar e está pagando juros aos bancos. Então, estamos também na torcida para que a senhora consiga resolver esse imbróglio. Vamos passando a bola agora para o doutor Martinez. Eu vou fazer o seguinte com a senhora. Nós temos o programa na sexta-feira, nós temos o programa no sábado, tem o programa na terça. A senhora escolhe o dia que quiser vir aqui e o programa dá orientação para a senhora. Tá bom?
A senhora pode acionar, eu estou com o seu telefone, esse telefone da senhora é Zap? Ou a senhora pode acionar o nosso Zap, daqui a pouco terminar o programa eu te aciono, e a gente marca, a senhora vem aqui a Salvador, a gente orienta, até a senhora pode escolher um advogado de sua confiança aí, receber orientação aqui, procurar a Defensoria Pública, como a senhora quiser, a senhora ficar inteiramente à vontade. Nós estamos aqui para lhe servir. E dizer aqui que eu estou na frente de Thailson. A casa aqui, o programa aqui é dos oficiais de justiça. E venham para cá, liguem, se estiverem endividados, estamos ouvindo agora, venham para cá, porque nós estamos querendo tirar as pessoas dessa seara, dessa ciranda, o termo certo é da ciranda financeira. E só tira com a revisão, com as revisionais. Só tira com isso aí. Buscando inclusive o PROCON e outras medidas também, fazendo os cálculos no CODECOM, o doutor Paulo Marinho, eu vou passar o vídeo para a senhora da semana passada, explicou muito bem o que tem que ser feito os cálculos direitinho, onde é que se faz. E nós estamos aqui para lhe servir. Viu? Tá certo, dona Vandira? Viu? E aí a senhora vou te adicionar no Zap, a gente conversa no privado, o que a senhora precisar, nós estamos aqui para lhe servir. Tá bom? Eu espero que eu tenha servido a senhora em algum ponto importante, em algum esclarecimento. Né, Thaís? Eu espero que eu tenha servido. Sim, viu? Tá bom? Beleza, e a gente vai mantendo contato. Toda terça-feira, 15 horas, ao vivo. Vou te mandar os links para você assistir e divulgar com os oficiais de justiça e com a população aí da sua cidade. Qual é a sua cidade mesmo? Qual é a sua cidade? Piritiba. Piritiba, cidade maravilhosa, eu estive aí. Mande um abraço a todo mundo aí. No sertão de Piritiba. De Piritiba. Grande abraço para a senhora. Jesus Cristo abençoe e nosso Senhor Jesus Cristo possa lhe dar uma paz muito grande e, se Deus quiser, resolução desses problemas aí, que realmente esses juros estão absurdos e realmente precisam ser resolvidos. E se apegue com Deus, se apegue com o nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos para lhe servir. Tá bom? Muito obrigada. Um abração, fica com Deus. Até o próximo. Jesus abençoe. Um abraço. Beleza, meus amigos, estamos aqui com o nosso programa. Hoje quero que vocês também falem. Trouxe o Dr. Leslie. Dr. Leslie, preparou algum material bom jurídico aí pra gente? O programa aqui é jurídico. O programa aqui tem uma rádio também, que é a Rádio Juri.net, a Rádio América FM, Rádio Ocidental FM, certo? Estamos retransmitindo também para a Rádio Joia. Nós estamos aqui realmente com essa transmissão aí para vocês. E entrando agora, já que os meus alunos pediram, os alunos do professor Tiago também, que está aqui conosco, o professor da UFA pediram, nós estamos com a Rádio Universitária também, que é a rádio voltada com toda essa programação nossa, que é da Rede América, voltada para atender os universitários em cursos, palestras, discussões como essas, né? Debates, que é muito bom para o estudante, né, doutor Flávio? Já ter essa vivência prática, o júri também, que é muito importante. A gente está aqui para servir, está aqui para ajudar, certo? Quero dizer que a Rede América, ela é muito apoiada, totalmente apoiada pela Igreja Mundo de Deus, a quem a gente rende toda homenagem ao nosso bispo Zé Carlos e ao nosso bispo Leonardo aí em Goiânia, faz um sucesso tremendo aí, certo? E ao nosso produtor aqui, que já está no meu Tio River. Tio River é um negócio que a gente dá uma senha e a pessoa de onde estiver entra no nosso computador e opera. E aí o meu computador está sendo operado pelo meu produtor Luciano, que faz uma pequena bagunça. Não faz não faz não, ele faz tudo certinho. É meu chefe, faz tudo direitinho, nunca faz nada. E está dizendo aí, calma Martinez, calma por quê? Calma por quê, Luciano? Calma por quê, Luciano? Você é meu amigo. Beijo no seu coração, Jesus Cristo abençoe você, Luciano. Não tô nervoso não, tô bem calmo. Bem calminho, tá bom? Vamos lá, certo? Mas porque não é você que está com a casa piorada. Oh, falei isso? Não. Tem uma casa piorada, eu falei isso? Que não era ele que estava com a casa para ser piorada. Eu falei isso? Isso não, falei não. Eu falei isso dele? Não posso falar isso dele não. Vamos lá. Meus amigos, o programa aqui é dinâmico, desculpe aí, mas brincadeira vai assim. Doutor Leslie, muito bom te trazer aqui o programa, né? Amigo de um grande amigo nosso e nosso amigo irmão. Fale aí sobre que o senhor trouxe aí algum material também, né? O senhor que já lecionou, está também com algumas incursões aí na área acadêmica e agora retornando com mais força aí, doutor Leslie, que está aqui conosco, retornando com força para a academia. Doutor, pode falar alguma coisa aí? O senhor trouxe algum material? O material que eu trouxe foi um pequeno apanhado, onde eu estou traçando breves considerações sobre a medida provisória recém-editada agora em 30 de abril de 2019, foi a medida provisória 881, que trata dos direitos, de uma declaração de direitos de liberdade econômica, não é, Tiago? Então, ela, fundamentalmente, eu achei oportuno trazer
aqui esse tema para debater com vocês, porque passou despercebido a circunstância de que ela alterou o artigo 50 do Código Civil de 2002, que foi publicado através da Lei 10.406. Né? E esse artigo 50 trata sobre um instituto de direito material que é a desconsideração da personalidade jurídica. Ah, muito legal isso. Né? E isso passou um pouco despercebido porque se alterou essa normatividade. Isso tem uma repercussão na Justiça do Trabalho. Eu sou advogado trabalhista há muitos anos e ao longo desses anos como advogado defendendo empresas, muitas vezes eu sentia dificuldade de explicar a meus clientes por que é que a coisa estava saindo daquele espectro de normalidade. Porque a Justiça do Trabalho, bem intencionada, querendo muitas vezes que houvesse efetividade daquele direito, né? Ela muitas vezes, de forma pioneira, lançou mão de ferramentas em que em outros ramos do direito não existia. Por exemplo, ela usava o Bacen Jude. Eu, como operador do direito, eu me sentia muito incomodado, porque eu não tinha como explicar muitas vezes, porque estava havendo uso dessa ferramenta por parte do magistrado. O magistrado entrava e bloqueava lá o dinheiro, e muitas vezes havia um erro no sistema, era bloqueado às vezes 7 vezes 80 mil reais. Uma empresa de grande porte, talvez ela suporte isso como uma rotina. Mas o médio, o pequeno, o microempresário, ele vai à bancarrota. Porque muitas vezes o capital de giro dele fica comprometido para atendimento daquelas despesas de expediente, para pagar salário, pagar tributos. Mas eu me propus aqui a mostrar essa alteração pontual. Por quê? Porque eu fiquei um pouco assim, admirado com essa alteração. Eu entendo que, num primeiro momento, ela foi oportuna, porque ela vem tocando nessa questão da desconsideração da personalidade jurídica. A desconsideração da personalidade jurídica, como eu disse, já é um instituto de direito material. No ordenamento jurídico anterior a essa medida provisória 881, já existia previsto no nosso ordenamento, seja na Lei 8.078 de 90, que é o Código de Defesa do Consumidor, lá no artigo 28 já tinha essa previsão. Se você ia para o Código Tributário Nacional, no artigo 135, também já tinha. E na Lei de Crimes Ambientais, no artigo 4º da Lei 9.605 de 90, também trazia, porque na realidade, né, era sim a responsabilização patrimonial, né, da pessoa física que compunha uma determinada sociedade empresária, né, como sócio, para se alcançar a pessoa jurídica. Então, essa possibilidade já estava amplamente prevista no nosso ordenamento jurídico. Aí vem o Código Civil de 2002, no artigo 50, e normatiza as situações em que ela poderia ocorrer. O interessante hoje da medida provisória, essa medida que eu me referi, a 881, ela precisa, dentro de até 120 dias, ser convertida em lei pelo Congresso Nacional, e certamente haverá questionamento lá no Congresso acerca daqueles requisitos de urgência e de relevância, não é isso, Thiago? Fatalmente alguém vai arguir a inconstitucionalidade, né, por vício desde a origem na medida provisória, porque me parece que não tem urgência, né? A gente percebe que eles estão, que a mensagem que o poder... Não há nenhuma urgência. Não tem urgência, a gente sente que não... Eles se limitaram a pegar, a trazer o que a jurisprudência, né, já tinha consolidado juntamente com a doutrina, e atualizaram o dispositivo do Código Civil. Fez isso, acho que mais tentando mandar uma mensagem, que o Poder Executivo Federal tentou mandar a mensagem no sentido de que houvesse uma redução uma redução da discricionariedade do magistrado em relação ao tema,
né? E tentava, isso visando que houvesse uma proteção do agente econômico, reduzindo a imprevisão e o chamado custo Brasil. Essa verdadeiramente eu percebi que foi o mote dessa alteração legislativa. Porque, como eu disse inicialmente na minha fala, o ordenamento jurídico já contemplava pontualmente, seja na Lei de Crimes Ambientais, no artigo 4 da Lei 9.605 de 90, seja no artigo 28 da Lei 8.078 de 90, que é o CDC, ou seja no Código Tributário Nacional, no artigo 135, que já trazia ali no 135 as hipóteses de responsabilização patrimonial dos sócios. Né? Então, o que a gente percebe agora foi essa tentativa de restringir essa possibilidade de executar os bens particulares do sócio. Agora uma restrição. É uma restrição que foi implementada, né, através da alteração da redação do artigo 50 do Código Civil, porque ele vem e exige a demonstração efetiva do dolo. Né? Ele vem e diz, porque ele trabalha os três conceitos, o conceito de abuso de personalidade, o de desvio de finalidade e o da confusão patrimonial, mas ele insere esse elemento, Tiago, né? Esse elemento subjetivo do dolo, que eu acho em si que foi uma situação agravante, a fim de restringir, né, as possibilidades de adoção da desconsideração. Da desconsideração da personalidade jurídica. Tudo é uma linha bem liberal, né? Isso. É uma linha bem liberal com o pretenso argumento de que isso vai levar a um fomento da economia. A economia não pode ser fomentada à custa de exploração de uma maioria por uma minoria. Porque eu digo até mais, né? Eu acho que você não deve impedir que o Poder Judiciário, como baluarte da democracia, realmente consiga efetivar os direitos fundamentais e sociais. Né? E um outro aspecto, tem se levantado a ideia de que todo mundo agora vai ser empreendedor, então todo mundo vai se beneficiar disso, mas não tem condição de todos serem empreendedores, porque alguém tem que ser mão de obra, e mão de obra é sempre maioria. Não dá para todo mundo empreender. Se todo mundo empreender, quem vai produzir efetivamente? Né? Não que o empreendedor não seja um produtor de riquezas, mas ele é mais um administrador, um gestor, ele trabalha mais do ponto de vista intelectual. Mas a produção efetiva é da maioria. Então esse argumento é um argumento liberal, ultraliberal, né? E que desconsidera o interesse da maioria para colocar essa coisa da desconsideração e passar, e está passando porque, infelizmente, desculpe eu invadir aqui sua fala. Não, você está agregando, né? A gente está enriquecendo a discussão do problema, né? Esse cenário todo que está se descortinando é um cenário perigoso para até a própria noção de democracia. Porque democracia não pode ter como princípio estritamente a ideia de liberdade. Porque, como o próprio Dr. Flávio falou aqui do contrato, ele falou: olha, se a liberdade do contratante puder submeter, a escravidão o outro, né? Contratado, tem essa ideia do Dr. Flávio, ela é muito mais antiga do que todos nós aqui. Mas tem um pensador, não sei se esse foi o primeiro, mas eu tenho essa referência, tem um pensador grego chamado Demong, que tem uma frase lapidável. A primeira vez que eu li num livro de contratos, eu li essa frase e eu fiquei ruminando essa frase praticamente a faculdade inteira de Direito. Eu acho que todo profissional do Direito tem que pensar nela. Diz assim: entre o forte e o fraco, a liberdade escraviza. Olha que é uma frase muito impactante. Eu achava que a liberdade era uma coisa... Né? E é olhada isoladamente. E é linda, mas ela não pode ser levada ao extremo de a liberdade implicar na submissão do fraco em relação ao forte, né? Não haver normas mínimas de proteção. Justamente, né? Aí ele complementa dizendo:
entre o forte e o fraco a liberdade escraviza, mas a lei é quem liberta. Né? Perfeito. A lei é quem liberta. No caso específico, a lei não está libertando, a lei está permitindo uma escravização, está chancelando uma liberdade absoluta que vai levar ao fraco a um estado de escravidão. Perfeito. Perfeito. Doutor Léo, está surgindo uma pergunta aqui fora da área de trabalho. No caso de uma dívida na área civil, né? E parece que é estudante de direito, está fazendo essa pergunta aqui, está fazendo no ar aqui, através do sistema aqui que a gente permite as perguntas. No caso do direito civil, né? E do direito do consumidor, está tendo também restrições com referência à desconsideração da personalidade jurídica? Sim, essa alteração legislativa ocorreu na redação do artigo 50 do Código Civil, que foi instituído pela Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Essa alteração foi em 2002 ou agora? Essa alteração foi feita agora, no dia 30 de abril de 2019. Programa aqui, um programa extremamente cultural, doutor Leslie. Eu trouxe essa notícia e resolvi escolher esse tema, pode mais ficar porque é um tema atual e relevante para que a gente... Muito bom. Né, e venha trazendo mais novidades aqui, porque é um programa extremamente cultural, assistido pelo pessoal acadêmico. Nós vamos também retransmitir para a rádio universitária. Isso é interessante, o nosso querido professor. Eu sou eminentemente um advogado trabalhista, sempre fui um advogado que atuei limitadamente na Justiça do Trabalho, mas eu fiz recentemente uma pós-graduação lato sensu em Direito Previdenciário, e aí eu estou tentando escrever alguma coisa e fiquei assim um pouco assustado com essa alteração legislativa que as pessoas não se dão conta. Né? A coisa surge, passa 30 de abril desse ano, 2019. Estava existindo alguns abusos, né, doutor Flávio? De desconsiderar a personalidade jurídica, já no Bacen, já ia para o sócio, né? O que o senhor acha também? Não, exato. Belíssima a sua posição, viu, doutor? Foi altamente produtivo aqui o programa. Doutor Leslie trouxe de forma muito clara, né? Ele trouxe essas suas considerações sobre o tema, e justamente a gente tem que sopejar, né, essas questões em razão de que, em nome de se buscar a satisfação do credor, você não sai atropelando direitos e garantias individuais, não é isso? Verdade. A gente tem sempre que observar isso, a gente tem que equilibrar, ponderar valores, né? O que é que se quer se preservar. Logicamente que a dívida ela tem que ser satisfeita, mas também ela não pode levar meios gravosos que acabem por inviabilizar, inclusive, a própria atividade econômica. Perfeito. Tem que entender que a atividade econômica ela é força motriz de qualquer sociedade, em especial das capitalistas como a nossa. Doutor, é interessante que possa vir para a semana no programa Pergunte ao Advogado, que é às 17 horas aqui, para desenvolver mais isso. Gostei muito da novidade legislativa, muito interessante. Doutor Tiago, quer falar uma coisa? Não, eu queria saber... Está aqui cantando conosco também, 17 horas para a semana, programa Pergunte ao Advogado. Doutor Flávio também está convidado, doutora Alana, doutora Tailine. E tem aqui uma pessoa chamada Lombardi também do convidado. Vamos ver que dia Lombardi vai aparecer. Lombardi não quer falar nada. Lombardi a gente vai ficar protelando Lombardi, a apresentação de Lombardi. Fale aí, Lombardi. Lombardi está com a cabeça outra coisa. Não, eu queria saber, já que o doutor Leslie mencionou, eu conheço o doutor Leslie já de outras oportunidades, de outros verões. Mas eu não sabia que ele era especialista também em direito previdenciário. Tributário. Tributário. Eu pensei que era previdenciário. Eu incursionei nessa área porque eu tinha sido contratado por uma indústria e me vi em uma situação, uma saia justa, porque eu acho que ele me recrutou na época por conta da minha militância na Justiça do Trabalho. Mas quando eu cheguei lá, eu me deparei com... Ele tinha uma carteira também monstruosa de tributário e civil.
E na visão dele, eu que era um especialista em direito do trabalho, que tem assim nuances muito próprias, né? Eu me senti atordoado, assustado e em desespero, porque ele queria que eu transitasse com a mesma destreza, né? E eu levei a vida inteira estudando algo específico e fiquei assim um pouco aflito, né, na época. E aí por isso é que eu escolhi isso para trazer, porque acho que é um tema que é relevante e muito atual, né? Parabéns o tema, gostei muito. Meus amigos, nosso programa está com o horário já estourado, certo? Eu gostaria de começar com as considerações finais. Algum comentário queira fazer? Itaílson, nosso presidente do Sindicato dos Oficiais de Justiça. Mas foi bom, Itaílson, essa notícia também dos oficiais de justiça. Acho que o programa todo foi bom. O que você achou? Eu, particularmente, nunca tinha ouvido falar nessa situação onde, por algum erro no sistema, o Bacenjude vai e faz vários bloqueios. Inclusive, nós temos tentado em Brasília, porque a gente só vai resolver isso lá, porque o Bacenjude é regulado pelo Banco Central. Sim. E nós não conseguimos entender por que uma penhora, quando é feita na rua, é o oficial de justiça que faz. Quando é para penhorar dinheiro, é o juiz que faz. Também para mim não entender esse tipo de coisa. E outras coisas, tem situações em que o Bacenjude demora muito tempo para ser feito. Isso. Se fosse passado para a gente, fazer no mesmo dia. Sim. Entendeu? Então a gente já está tentando fazer isso em Brasília, porque quando você vê a regra do Bacenjude, tem lá o juiz e o assessor. Engraçado. Ou seja, na hora que é para cumprir eu levei anos lutando contra isso. Quando é dinheiro, é o assessor. Fazendo ponderações, cheguei ao excesso, Thiago, de pegar os fundamentos que foram utilizados numa ação direta de inconstitucionalidade, reproduzia na execução, no bojo do trabalho, você só tinha um recurso do agravo de petição. Manejava, a sensação que tinham é que ou não liam, ou não havia, a resistência era tamanha que eles não tinham sequer abertura para ouvir o que você estava dizendo, né? Acontece muito isso no judiciário. A gente ficava assim, perplexo, e eu era chamado muitas vezes para entidades patronais para explicar, e como é que eu ia poder explicar para uma plateia de empresários, de gestores, porque ele não conseguia compreender, né? Porque eles não estavam ali se eximindo de pagar, não. Apenas não havia regras claras do jogo. Eu acho que o mérito positivo, por exemplo, daqui, é que a lei, como fonte primária e principal, ela vem deixando clara as situações em que... Ela vem, por exemplo, explicitando para mim, que sou limitado, o que é confusão patrimonial. Ela vem para mim dizendo, aqui, desvio de finalidade, é isso, e sai explicitando. Então, eu acho que por esse lado foi um avanço, né? Agora, sou também obrigado a reconhecer que Thiago, com as ponderações dele, tem razão. Porque eu acho que você não pode escamotear, você não pode sonegar a realidade, né? Nós estamos vivendo uma era em que houve significativos avanços em que o Poder Judiciário proporcionou de um modo geral no âmbito do Estado Democrático de Direito, e isso é inegável, né? Por mais que você assuma uma posição de direita, você não pode querer agir como avestruz que enfia a cabeça na areia para poder não perceber a realidade circundante. Eu gostaria de dizer também que estou imensamente honrado por estar aqui. Eu não sei se é porque eu sou leigo no assunto, mas essa mudança associada com a proposta da lei anticrime que está lá, sim, no Congresso, as duas sendo aprovada, uma não satisfaz a outra na situação. Porque o que acontece aí? Você tem razão. O que acontece aí é esconder dinheiro. Mas justamente, na hora que fala aqui do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial, o legislador aqui veio explicitando isso. Ele sai definindo o que é desvio de finalidade, e lá diz que é toda vez que você usa dolosamente a empresa para lesar credores. Toda vez que você pratica atos ilegais de toda natureza, que você realmente pode usar a estrutura da empresa para praticar atos dessa magnitude.
desde lavagem de dinheiro, a evasão de divisa, a corrupção de modo geral, né? Você pode, se você perpetra a confusão patrimonial, né? E ele vem explicitando aqui o que é confusão patrimonial, quando há aquela reiteração, aquela repetição de pagamentos da pessoa do sócio sendo arcado pela sociedade sem uma justificativa plausível, né? Porque o dogma é o dogma da separação patrimonial. Eu achei que era oportuno, porque a gente tem a oportunidade de refletir, não é, Tiago, sobre os prós e os contras dentro da pós-modernidade, né? A gente tem, como operadores do direito, essa possibilidade aqui de refletir, de contribuir nesse amadurecimento da legislação, nessa era em que a gente está vivendo de globalismo, né? Ah, maravilha, muito bom, parabéns, viu, doutor? Terça-feira que vem aqui, para a gente ver esse artigo, fazer a leitura dele, trazer mais novidades, até para os nossos alunos, e Thaís também gostou, não foi, Thaís? Meus amigos, vamos encerrando, a gente está fazendo uma coisa que gosta, com pessoas agradáveis como vocês, o tempo voa, não é verdade? O tempo passa muito rápido. Então, começando aí para o nosso amigo, nossa amiga Alana. O que você achou no programa? Começando da direita para a esquerda, já que falamos muito de direita, né, doutor Thiago? Hoje começamos pela direita. Essa novidade eu ainda não tinha conhecimento com relação a essas alterações, mas cai como uma luva principalmente no seu trabalho. Porque a gente que aqui trabalha muito com reclamante, a gente simplesmente pede a desconsideração. A gente nem se preocupa em justificar uma confusão patrimonial, uma desfinalidade, porque não é da prática. Então agora a gente vai ter que ter atenção a essa questão dos pressupostos. Isso não tinha. Aí você pedia e o juiz arbitrava e fazia mesmo. E acontecia realmente de fazer repetitivo na mesma ação e lesar, de fato, o empregador, né? Mas, inclusive, tem situações em que a empresa quebra realmente, porque você está bloqueando os valores de imediato, você não dá nem a oportunidade dele falar algo que você não tem que justificar o pedido. E agora vai passar a ter, então a alteração... Eu acho que teve aprimoramentos. Por exemplo, mesmo, eu atuei há uns anos atrás, porque ele era amigo de infância de um dos donos de um determinado escritório. Aí eu fui, né, acompanhando ele, porque esse rapaz era dono dessa empresa, era uma empresa de médio porte, ele estava em grande dificuldade financeira por causa da retração que o mercado teve, foi no campo da metalurgia. Aí eu fui negociar com um sindicato que é muito forte aqui em Salvador, que é o Sindicato dos Metalúrgicos. Aí houve uma resistência inicial formidável. Como eu estava sendo sincero, eu não me agachei mentalmente e eu estava sendo sincero, eu não tinha medo de abrir a escrituração contábil, eu não tinha medo de dar acesso a ele, a minha carga tributária, para que ele percebesse a perversidade do Estado em relação a quem está na livre iniciativa. Então eu tentava negociar e Tiago, né, você sabe, Tiago, que nessas negociações coletivas você tem que ter um pouco de flexibilidade para poder preservar o diálogo. Aí o dirigente muitas vezes, Leslie, a gente não pode avançar, a gente tem que, não vou, tá certo, mas tente ver, porque você também não está fazendo nada errado. Porque se demorarmos para encontrar um consenso, eu vim aqui lhe pedir porque me parece que havia uma percepção de que despedidas de mais de 300 empregados, Tiago, era considerada ilicitude até no plano do direito do trabalho, porque era aquela despedida coletiva e isso era visto com reservas. Aí eu disse, se houver demora, não vai nem acontecer 300. Serão 800 famílias que perderão a fonte de sustento. Porque se demora mais, eu não tenho mais como viabilizar o funcionamento da empresa. Aí estava alinhavando com ele uma negociação que iria culminar num acordo coletivo de trabalho entre o sindicato e a empresa para alterar, para diminuir salário e alterar a jornada. Aí o que é que ocorre? Né? Eu senti mesmo você não estando fazendo nada errado,
os atores envolvidos ficam com medo, porque são forças poderosas que atuam, né? Você está inserido num cenário. Então eu me lembro que para tentar alinhavar isso aí, e por exemplo, eu não quis porque eu percebi que eu tinha que ter aqui, agora falando, eu tinha que resumir, mas nessa medida provisória 881 de 2019, ela recomenda que os sindicatos nacionais assumam um papel protagonista de monitorar as empresas em dificuldades econômicas. Como eu tenho uma experiência prática, eu vi de fato patronal, né? o não profissional, no âmbito da categoria econômica, porque eles sabem que eu tenho tantos empregados lá na MM, lá no canteiro de obras ou na planta de fábrica tal. Então ele tem capacidade de fazer esse monitoramento, né, do estado da saúde financeira dessas empresas, até para que ele se antecipe, porque muitas vezes é possível e é conveniente que antes que a empresa quebre, que ele celebre um acordo coletivo de trabalho, Muito bom isso aí. mantendo a empresa aberta, Muito bom. preservando empregos e evitando que todo mundo seja despedido. É verdade, isso é muito bom. interessante. Uma questão assim de responsabilidade social, né? Que envolve todos os atores, envolve o poder público, Muito bom. envolve, né, porque tem tributos, Thiago, que são municipais, já outros são da órbita estadual, outros estão ligados à União, e você trazer todo mundo para discutir, eu só posso alinhavar nesse sentido se alguém me der algum tipo de barganha, né, para que a gente aqui case os prazos, para que eu possa ter um calendário de cumprimento das obrigações sociais. Excelente, doutor, Né? excelente. Parabéns, Ju. Chegou aqui, nosso convidado, dando show de bola. Tocando bonito, não é, doutor Flávio? Ele vem fazer parte da equipe dos Galácticos. Essa equipe aqui e mesmo assim o Lombardi não quer falar hoje. O Lombardi não quer falar hoje. mas O sindicato patronal Lombardi- dos profissionais, né? No caso, Lombardi dos tem que empregados também, preservar. né? Sim. Ajudando quando a empresa vai quebrar. Lombardi, O problema- qual é o sindicato? Lombardi quer falar. Falar, aparecer, a gente tem que marcar um dia especial para ele O aparecer. problema aí, existe a responsabilidade solidária realmente do sindicato? Não acredito não. Eu percebo que o sindicato atua, ele tem uma importância muito grande, né, em evitar que coisas erradas aconteçam no plano de cumprimento da legislação social. Justamente. Né, e ele pode aprimorar essa atuação dele. Né, ele tem tendo coragem, nesse sentido, né? ele tendo coragem de atuar, né, discernindo, né? Logicamente ele vai ter que se cercar muitas vezes, às vezes, de profissionais que são capacitados. Eu me lembro que na década de 80 ou foi 90, eu advogava com algumas empresas de ônibus e eu me via doido, rapaz, com o sindicato dos rodoviários. Na época, Thiago, tinha um dirigente sindical que era ligado ao PCdoB, Paulo Colombiano. Paulo Colombiano me fazia assim, pressões terríveis, né? Foi assassinado, inclusive. Né? Mas ele tinha uma atuação destacada na negociação coletiva de trabalho dessa categoria, Conhecia muito. né? Ele batia firme, ele sabia o que queria e, por exemplo, eu acho que as coisas só saíam a contento porque o lado patronal também se fazia valer de dois negociadores que conheciam bem a pauta de reivindicações e encaminhava, às vezes, o desenrolar dessas tratativas. Né? Eu acho que os dois lados podem contribuir efetivamente para... Ficou com gostinho de quero mais para a próxima semana. Eu só queria completar, doutor, no sentido de Lombardi falando, vamos ouvir, gente. Por favor. até quando os sindicatos vão poder atuar com essas medidas que estão vindo aí do governo Bolsonaro, asfixiando de forma na esfera econômica os sindicatos dos trabalhadores, né? Esse é o grande problema, tá? Porque está se criando um desequilíbrio muito grande, né? Por exemplo, praticamente a extinção da contribuição sindical, que na prática, né, a 873, medida provisória, na prática, ela extingue praticamente a condição de arrecadação do sindicato, da contribuição sindical. Então isso tem causado um desequilíbrio muito grande entre sindicato patronal e sindicato. Porque o sindicato patronal, quer queira ou quer não,
é muito mais fácil você cobrar das empresas, porque quantidade bem menor. Mas Eu as diria empresas até, não têm liquidez. eu diria até, digamos, eu diria até que tem uma consciência de classe muito maior, patronal. Né? A gente vê alguns sindicatos, não vou citar nomes, com a permissão aqui de Itaílson, de estar entrando nessa seara do programa dos oficiais. Eu não vou citar nomes, né? Mas tem categorias que a condição política, de formação política é zero, né? De reconhecimento do que ele representa, do que o sindicato representa para ele é zero. Mas isso nós podemos discutir até num outro programa. Com certeza. Para isso tem a terça-feira. Eu gostaria de até ter esse embate com o senhor. Né? Terça-feira Um embate salutar, óbvio, de colegas, né? Um embate salutar. A gente né? pode realmente né? trazer informações para... um embate salutar. Até porque também o patronal também administra o sistema S, que até agora não foi mexido, né? E eu não quero, eu sou contra se mexer no sistema S, né? Porque ele, de qualquer forma, ele tem um papel social muito importante no país, né? De formação, né? Profissional, enfim. Tem um papel de lazer, do trabalhador, de diversas esferas. Eu sou contra esse tipo de corte, né? Eu sou a favor até que se redimensione, se repense, como se usar esses recursos, mas eu sou a favor que esses recursos realmente sejam para o benefício do trabalhador. Quando você corta, você está cortando o benefício para o trabalhador, né? Para a formação do trabalhador. E a formação do trabalhador, alguém disse aqui, falou aqui, acho que foi o Dr. Tiago, né? Quando você tira esse equilíbrio, se você não forma o trabalhador, ele não vai poder atuar na indústria, não vai poder atuar no comércio de uma forma satisfatória, e isso é ruim para o sistema econômico, né? Mas é outra discussão aqui que a gente pode... Terça-feira vamos continuar a conversa. Meus amigos, vamos chegando, infelizmente... É uma satisfação até ter interrompido o senhor e ter... Pois não, eu que lhe agradeço pela intervenção, porque isso enriquece, né? O debate. Com né? certeza. Terça-feira que vem a gente continua e o programa está com um horário extremamente estourado. Nosso amigo Luciano aqui, é brincadeira, Luciano é um amigo irmão meu, irmão em Cristo, maravilhoso, brinco muito com ele porque gosto, não é verdade? Está dizendo aqui que o programa está ótimo, está parabenizando a vocês todos, a audiência muito boa. E mandando um abraço aí, um abraço em nome da Igreja Mundo de Deus. E Itaílson também está de parabéns. Itaílson, suas considerações aí finais e sugestões para a semana, se Deus quiser. A gente, como sempre, estouramos o horário já. Vamos nos considerando finalmente aí todo mundo. Muito obrigado a vocês todos. Peço desculpa porque o horário, infelizmente, de programa, todo mundo sabe que é curto. Eu só tenho, Martinez, a agradecer a oportunidade de ter esclarecido, vocês terem esclarecido aí um problema da colega que eu considero como gravíssimo e que ela não é um caso isolado, infelizmente. A situação econômica tem gerado cada situação na vida funcional e na vida pessoal dos colegas que eu não sei nem aonde a gente vai chegar, porque a gente começou tudo com os problemas de saúde mental, né? E a gente está, cada dia que passa, a gente está pegando um item que somados tem causado problema. Então, só tenho a agradecer pelo esclarecimento que vocês deram aí para a colega Vandira, eu sei que vai servir para muita gente. E vamos ver o que a gente faz na próxima semana. A próxima semana tem aí já, o Dr. Leslie que chegou aqui já. Chegou chegando, né, Dr. Flávio? Dr. Flávio, nosso baluarte aí. O que é que você achou do programa? As suas considerações? Foi ótimo. Lombardi veio, Lombardi falou. Até Lombardi veio. Para a semana, Lombardi tem que vir falar também. Exato, Lombardi veio. O programa tá bom, já estamos aí com três microfones, estúdio profissional. Tá aberto. Vamos ter um estúdio melhorado ainda mais. Hoje mesmo já está concluindo a parte do outro estúdio, cada vez mais melhorado. Transmissões, temos a rádio universitária agora, Dr. Leslie, para quem gosta de lecionar, trazer tópicos de direito como esse, tópicos e dar aquela informação, levar para os nossos estudantes. O senhor já faz parte da nossa equipe, fica bem-vindo. É um irmão em Cristo, como é Tiago também, não é verdade? E é isso aí, colega Martinez. Foi excelente mais uma tarde de debate, com a presença dos colegas e cada vez mais chegamos para agregar conhecimento. Beleza, maravilha. Como o Dr. Leslie aqui, que foi uma grata visita aqui, que a princípio não era esperada, mas que veio trazer a sua contribuição e veio de forma assim, bastante preparado para a proposta do nosso programa. As colegas
que sempre vem a brilhantar com suas belezas, doutora Tailine e doutora Alana, e que é presença já marcante nas nossos debates, e se faz necessário até para o ambiente ficar mais bonito. Verdade, isso é verdade, é verdade. Mas é isso aí, agradecer e vamos nos encontrar na próxima terça. E próxima terça traga também mais informações, mais subsídios sobre essa alteração do artigo 50. Eu gostei muito, porque os juízes invadiam mesmo, desconsideravam a personalidade jurídica e trazia grandes prejuízos. E poderá desconsiderar, mas tem que ter mais cautela, realmente. Tá certo. Meu amigo Tiago Freitas. Boa tarde, super agradável. Eu fiquei aqui feliz de encontrar hoje, não todos os colegas, mas em especial o Dr. Leslie, que é um amigo já de outros momentos. Encontrá-lo hoje aqui foi uma grata surpresa. Só o Dr. Martinez para ter essa capacidade de aglutinar, né? Essa sensibilidade. Agregador, tem que ser agregador. Uma pessoa agregadora, né? Agregar valores, né? Exatamente. É isso aí. De modo Eu que peço, fico muito feliz. inclusive, que vocês no nosso grupo Rádio América passem zaps de forma sistemática para o Dr. Joaquim Walter estar conosco no próximo programa. Doutor Joaquim Walter vai ser intimado. Passe zap, Dr. Joaquim Walter, queremos o senhor terça-feira. Dr. Joaquim Walter, queremos. E se não houver nenhuma objeção, de justiça pra... se não houver nenhuma objeção, Dr. Lélio já entra no grupo. E o Dr. César está sendo do nosso Lombardi, intimado também, está no grupo. Pode entrar? Ele está no grupo não? Já está no grupo da Rádio América, tem que entrar. Ele vai entrar no grupo. Agregar valor. O nosso negócio é agregar valor. Eu ainda não consegui esse viés tão evangélico assim. Não, mas o rádio é a Rádio América. É a Rádio América. Que é da igreja também, né? Que tem a palavra de Deus. Com né? todo o respeito, mas ainda não tenho esse viés tão evangélico. Não, mas é Rádio América para tratar dos assuntos da rádio aqui. A programação. Doutor Tiago, desculpa interromper. Pois não, pode continuar. Não, é isso, e assim, uma tarde muito rica, né? De conhecimento. Maravilha. A experiência do Dr. Leslie na área trabalhista, bem interessante, inclusive na área de trabalho coletivo, que eu acho que é o que vai ganhar mais força nos próximos anos, mais do que o que tinha antes, por conta da fragilidade da tutela individual, né? Em virtude da reforma. E Dr. Flávio também, Dr. Itaílson, minhas queridas colegas aqui também. Nosso Lombardi é sempre um motivo de muita alegria poder estar aqui às terças-feiras. Segunda já fui escalado para a equipe do... Eu não me sinto um galáctico, mas só a deferência de estar escalado nesse time é motivo para mim de muita alegria. Toda terça-feira já está aqui, o compromisso aqui. Já bloqueei a terça-feira à tarde. E está aqui. Já está agendado. Muito obrigado pela presença de nobre querido Tiago, Leslie, Flávio, Dr. Flávio, Caio Itaílson. Minhas queridas Alana e Tailine. Tailine primeiro, depois a Alana. Agora da esquerda para Alana e Tailine, né? Não, Tailine e Alana. Ah, você ainda confunde, doutor. Porque vocês dois estão sempre juntos, aí não faz diferença. Vai? Ai, ficou, faz. Não, tem que agradecer pelo programa, né? Como todas as terças. Maravilha. São muito boas aqui na presença de vocês. E vamos aguardar a próxima terça, que esse embate vai ser muito bom, viu? Esse embate vai ser bom. O Lombardi vai estar aqui também, vai ser bom. Pois é. Alana, minha querida. Então, finalizando mais uma terça com muitas discussões boas, proveitosas, e que a próxima terça seja repleta de mais novidades. Seguindo aí na linha do artigo 50, né, das alterações. Perfeito. Gostei bastante. E até Perfeito. a próxima terça. Até a próxima, se Deus quiser. O Luciano está fazendo um sinal aqui para mim de uma tesoura. O que é isso? Tesoura. Não entendo o sinal de tesoura, não. Meu. O que é isso, tesoura? Tesoura é corta. Corta. Tesoura, meu amigo. Fazendo sinal de tesoura. Pelo amor de Jesus. Né? Meus amigos, muito obrigado pelo programa. A Igreja Mundo de Deus agradece. O nosso programa é da Rádio América. Agora estamos com a Rádio Universitária. A Rádio Júri, que é para juristas, já transmitindo também ao vivo. É um pool de rádio que nós estamos fazendo aqui. A própria igreja ajuda outras igrejas a montarem suas rádios dentro da igreja,
com o programa, site administrável, equipe também, é só ligar para a gente se você quiser montar a sua rádio ou participar aqui do nosso programa. Nós estamos com a nossa sede aqui no Barris, a rua General Labatu, número 76. Estamos recebendo também, chegou agora, o nosso querido Dr. João Vaz, aqui nós damos um grande abraço, uma grande homenagem aqui, Dr. João Vaz, que tanto nos ajuda, junto com o Dr. Flávio e essa equipe maravilhosa, Flávio Dalto, esse baluarte da advocacia, que cada vez mais nos engrandece com seus conhecimentos. Muito obrigado, o telefone nosso é 55 Internacional 71 Salvador, Bahia, Brasil, 99103 0089. 5571 99103 0089. Igrejas, estamos conosco. www.evangelica.minharadio.fm, a rádio dos evangélicos. Muito obrigado. Nosso Senhor Jesus Cristo vai abençoar enormemente a todos e que todos tenhamos muita paz, muita saúde e muita alegria. E uma família abençoada por Deus. Muito obrigado ao bispo José Carlos, nosso bispo-chefe maior. Muito obrigado ao pastor Leonardo aí de Goiânia, entre um programa dele agora maravilhoso. E muito obrigado a todos que estão nos ouvindo. Muito obrigado à pastora Maria Conceição, que está nos ouvindo, a Lia, que está em Dias Dávila, em missão na igreja lá. Muito obrigado ao pastor Marcos aí de Dias Dávila, está nos assistindo. Pastor, temos que botar a igreja aí e botar a rádio aí, né? Já está com a sua igreja aí, botar a rádio aí. 5571-99103-0089. Muito obrigado, até o próximo programa e Deus abençoe a todos. Muito obrigado.